Fala, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Hoje vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa hoje no dia 28, né? Falar dos jogos de hoje e dar alguns palpites sobre a respeito desses jogos, beleza? Já chega deixando o like, se inscrevendo aí para estar me ajudando a trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. E vamos começar falando de Atlético e Palmeiras. Um jogão dessa quarta-feira, né? Palmeiras chega favorito, mesmo após o Galo ter vencido o clássico contra o Cruzeiro, mas o Galo joga em casa, né? Galo que fez contratações interessantes para essa temporada, trouxe o Renan Lodge, trouxe o Maicon, que estava no Corinthians. É... Palmeiras vem com o novo reforço, que é o Marlon Freitas, né? Que chegou do Botafogo. É... Quanto às baixas, o Galo não conta com o Júnior Santos, nem com o Lianco e nem com o Preciado, que se lesionou no Clássico Mineiro. Já o Palmeiras não conta ainda com o Paulinho, nem com o Lucas Evangelista, nem com o Figueiredo. Vamos falar do histórico recente dos times, né? O Galo vem aí de 4 empates consecutivos e no último jogo venceu o Cruzeiro por 2-1 na Arena MRV. Já o Palmeiras vem aí de uma fase meio esquisita nesse começo de campeonato paulista. É, ganhou da Portuguesa, ganhou do Santos, ganhou do Mirassol, mas tomou uma goleada de 4-0 para o Novo Horizontino. Assim, muito esquisito essa oscilação do Palmeiras. Mas depois disso também já venceu o São Paulo, o Palmeiras por 3-1. No histórico de confronto direto entre as duas equipes, em 2025 foram duas vitórias do Palmeiras, uma por 3-0 e outra por 3-2. Em 2024, também duas vitórias do Palmeiras, uma por 2-1 e outra por 4-0. E em 2023 foi a última vitória do Galo nesse confronto. Beleza. Acho que para esse jogo teremos um jogo bastante interessante. O Galo, se conseguir a sequência no bom jogo que fez contra o Cruzeiro, tem tudo para, quem sabe, conseguir dificultar a vida do Palmeiras na Arena MRV, mas eu acho que o Palmeiras chega como favorito para esse jogo. Vamos falar de Coritiba e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que perdeu seu principal jogador para o Zenit, né? O John, jogador que garantiu muitos pontos para o time na temporada passada. E para esse confronto, o jogo será lá em Coritiba, né? E o Coritiba é favorito para esse confronto. Vamos falar da forma recente de ambos os times. O Bragantino no Paulista vem de com 5 jogos, né, na temporada. Vem aí com 2 empates e 3 vitórias. Já o Coritiba oscilou bastante. Teve 2 empates, 2 vitórias e uma derrota no Campeonato Paranaense. O Bragantino não conta com o John, né, que aparentemente vai sair, o Pita e nem com o Guzmán Rodrigues. Já o Coritiba não conta com o Rodrigo Rodrigues. Acho que vai ser um jogo interessante, principalmente para a gente ver o que esses clubes têm capacidade de brigar nesse campeonato brasileiro, porque, querendo ou não, o Coritiba eu acho que a briga do Coritiba, por mais que tenha feito contratações interessantes, trouxe o artilheiro da Série B, tem o Maicon God of Zaga, é, mas eu acho que a briga do Coritiba é para se manter na elite do futebol brasileiro, é contra o rebaixamento. O Bragantino, assim, após perder seu principal jogador, ainda tem nomes interessantes, como o do Eduardo Sacha, trouxe, curou o Juninho Capixaba, trouxe o Thiago Volpe, né, que estava no Grêmio, mas ainda assim eu acho que o Coritiba
é o grande favorito a esse confronto. Vamos falar do próximo jogo, Internacional e Atlético Paranaense. O Inter é bastante favorito, na minha opinião. Jogar em casa, principalmente, o mando de campo do Inter costuma ser muito forte. Inter que trouxe algumas contratações duvidosas e interessantes ao mesmo tempo, que foi o Félix Torres e o Paulinho Paula, né? E o Atlético Paranaense, que vem com quase o mesmo time que subiu da Série B. Não me recordo de alguma contratação interessantíssima assim do Atlético Paranaense. E falando dos últimos jogos dos times, nas últimas 5 partidas que disputou o Internacional, são 4 vitórias e uma derrota. Essa derrota foi para o Ipiranga, no Campeonato Gaúcho, né? Mas as outras vitórias foram contra times bastante inferiores, o Inter de Santa Maria, o Monson e o Novo Hamburgo. E dentre essas vitórias também teve a vitória para cima do Grêmio no Grenal por 4-2, uma vitória bastante que me surpreendeu bastante, porque na minha opinião o Grêmio era um time melhor, principalmente eu ainda acho que o Grêmio é, terá uma campanha melhor do que a do Inter nesse campeonato, mas vamos ver aí. Já o Atlético Paranaense, falando dos últimos jogos dele pelo Campeonato Paranaense, né? Ganhou do Galo de Maringá, perdeu para o Azuris, perdeu para o Coritiba no Clássico Paranaense, né? Ganhou do Operário e empatou com o Cianorte. Assim, oscilou muito o Atlético Paranaense, né? Perdeu para times considerados bastante inferiores, como o Azuris, e empatou com o Cianorte, assim, números pouco duvidosos do Atlético Paranaense. Vamos falar de agora Vitória e Remo, um confronto que, na minha opinião, ambos os times brigaram na parte de baixo da tabela. O Vitória é favorito, por já estar na Série A desde o ano passado, tem um time bastante ok, assim, conseguiu salvar nos últimos rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado na Série A. E Vitória é favorito, até porque o mando de campo deles costuma ser bastante forte. Vem aí com o Renato Kaiser, né, que é seu principal jogador, o 9 do Vitória. Garante alguns golzinhos todo ano ali pro time baiano. E o Remo vem com contratações interessantes para essa Série A. Trouxe o Ego Pikachu, trouxe o Patrick de Paula, trouxe bastante jogadores interessantes para esse time titular. Trouxe também o Aleph Manga, mas não está disponível para essa partida. E nem o Marcelinho também não estará disponível para essa partida. Cara, a gente tem que ver esse jogo, assim, não dá para falar o que vai acontecer nesse jogo, porque são equipes que são bastante previsíveis. A gente não sabe o que esperar do Remo ainda. E o Vitória, assim, costuma ser bastante forte em casa, mas perdeu o Bavi. A, a ver o que será esse jogo. Mas eu acho que são times que vão brigar na parte de baixo da tabela esse ano. O Vitória vem da derrota para o Bavi, né? Tirando isso, uma vitória por 4-0 contra o Juazeirense e 3 empates no Campeonato Baiano contra Porto, Jacuipense e Atlético de Alagoinhas. Já o Remo vem de 2 vitórias consecutivas contra o Bragantino. Bragantino? Que Bragantino é esse, cara? É no Campeonato do Pará. Bragantino do Pará. Venceu também o Goiás por 3-1, perdeu para o Avaí e empatou com o Novo Horizontino e com a Chape. Bora pro próximo jogo, Fluminense e Grêmio. O Flu vem favorito, na minha opinião. O Fluminense, na minha opinião, chega para brigar por G5 nesse campeonato brasileiro. E o Grêmio vem de derrota contra o Internacional no Campeonato Gaúcho.
Assim, no Fluminense o Savarino não joga, contratação para esse ano não joga, porque ainda está lesionado, e o Grêmio não conta nem com o Bright White. E o Canóbio também talvez não jogue pelo Fluminense. Fluminense trouxe contratações interessantes para esse ano, trouxe Guilherme Arana, trouxe o próprio Savarino, né? Trouxe o Gemes, pro, pro lugar do Thiago Silva, assim, é uma perda, na minha opinião, gigante do Fluminense. E o Grêmio também tem um time bastante interessante, trouxe o Everton, trouxe o Marcos Rocha em definitivo, trouxe o Arthur no meio do ano passado, né, que mudou bastante o jogo do Grêmio, melhorou bastante. Trouxe o TT, eu tô ansioso para ver o TT no Campeonato Brasileiro. E, cara, na minha opinião, o Fluminense é sim favorito, vem aí de 4 vitórias e uma derrota no Campeonato Carioca, ganhou inclusive do Flamengo por 2-1. Já o Grêmio vem de 3 vitórias contra times menores do Campeonato Gaúcho, ganhou do Bagé, ganhou do São Luís, ganhou do Avenida, mas perdeu para o São José e para o Internacional. Assim, principalmente também por jogo ser no Rio de Janeiro, eu acho o Fluminense bastante favorito para esse jogo. Vamos para o próximo jogo, Chape e Santos. Assim, na minha opinião, a Chape é um dos piores elencos desse campeonato brasileiro. O favoritismo nas casas de apostas é do Santos, mesmo jogando fora de casa, mas a Chape costuma ter um mando de campo bastante forte na Arena Condá. Chape, assim, vem com um time de Série B para disputar essa Série A, não fez grandes contratações. É, E o Santos também, assim, bastante duvidoso esse começo de Campeonato Paulista. Trouxe o Gabigol, trouxe o Santos trouxe, cara, agora me deu um branco, mano. Caralho. Tá, a principal contratação foi o Gabigol, né? E beleza. Eu acho sim o Santos favorito, mesmo os times sendo bastante inferiores ao restante do campeonato, mas acho que esse jogo é a cara do empate lá na Arena Condá. E, cara, a Chape é muito forte lá, talvez um 0-0 seja a cara desse jogo, ou uma vitória magra do Santos de 1-0, assim, golzinho bastante sofrido. A Chape vem aí de 3 vitórias, uma derrota e um empate no campeonato. A Chape disputa o campeonato catarinense. E o Santos vem de uma vitória contra o Novo Horizontino, uma derrota para o Palmeiras e 3 empates com o Guarani, Corinthians e Bragantino. Próximo jogo, vamos falar de Corinthians e Bahia. Cara, o Corinthians, na minha opinião, é favorito principalmente pelo mando de campo, né? O Corinthians é muito forte em Itaquera, né? Assim, fez contratações interessantes, não gastou muito na janela, mas trouxe nomes diferentes, né? Trouxe o Matheus Pereira, que fez um ótimo campeonato pelo Fortaleza, mas acredito que não seja titular hoje. E assim, o Bahia também fez contratações, não fez tantas contratações assim de peso, mas vem com uma base muito forte. Gostei muito do Del, que fez gol no Bavi. Queria ver mais jogos dele no time profissional. E vamos falar do histórico recente dos clubes. O Bahia vem de 5 vitórias. Esse Bahia pode dificultar para o Corinthians lá em Itaquera, hein? Não duvido nada desse jogo e no empate. Inclusive, uma dessas vitórias foi contra o Vitória, né? E mas as outras foram contra times menores. Também não dá para considerar muito. Mas eu considero que tenha um leve favoritismo aí para o Corinthians. Já o Corinthians vem aí com 2 vitórias no Campeonato Paulista, 2 empates contra Santos e São Paulo e uma derrota de 3-0 pro Red Bull Bragantino. Último jogo, São Paulo e Flamengo. Flamengo é favorito, né? Não só pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, mas também
pelo momento do São Paulo, que está numa crise política assim, enorme. Não sei o que esperar do São Paulo esse ano. Mesmo o São Paulo sendo mandante desse jogo, o jogo sendo no Morumbi, considero que o Flamengo é o grande favorito desse jogo. São Paulo que fez assim poucas contratações, porque aparentemente não tem tanto dinheiro em caixa. Trouxe o Danielzinho do Mirassol como uma das suas principais contratações, né? E a ver o que o São Paulo vai conseguir fazer nessa situação no Campeonato Brasileiro, mas assim, muito difícil, na minha opinião, o São Paulo vencer o Flamengo hoje, o Flamengo que tem assim um time bastante superior a todos os outros da competição, né? O time que mais tem receita, o time que mais gasta, o time que mais investe, mais contrata, paga os melhores salários, consequentemente, na minha opinião, o Flamengo é favorito não só contra o São Paulo, mas contra qualquer outro time. Falando do histórico recente dos times, o São Paulo perdeu para o Palmeiras, perdeu para a Portuguesa, empatou com o Corinthians, venceu o São Bernardo e perdeu de 3-0 para o Mirassol, ou seja, são 3 derrotas, uma vitória e um empate. E o Flamengo também está com a mesma histórica do São Paulo, 3 derrotas, uma vitória e um empate. Foram derrotas para o Fluminense, para o Volta Redonda e para o Bangu. Essas mais antigas contra o Volta Redonda e contra o Bangu foram com o Sub-20, né? E contra o Portuguesa, que empatou também, foi com o Sub-20, ou seja, de um time titular foi só contra o Fluminense e contra o Vasco. E com o time titular foram uma vitória e uma derrota. Uma vitória contra o Vasco e uma derrota contra o Fluminense. Falar sobre os desfalques, né? O Lucas Moura continua fora do São Paulo, não acredito que não vai jogar esse jogo. André Silva também ainda está lesionado e o Rian Francisco também está lesionado. Galera, se vocês gostaram do vídeo, querem mais vídeo antes de todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, só comentar aí, deixar seu like, se inscrever. Fechou? Valeu, é nóis, tchau.